Bom estar outra vez aqui na igreja e ver a igreja cheia, abençoada, um louvor gostoso, ungido, graças ao Senhor por isso. É bom a gente receber de Deus, mas também é necessário a gente dar, não é verdade? Então, a hora das ofertas é uma dádiva, mas também a hora da gente louvar. É um momento de estar dando ao Senhor nosso tributo de louvor e de adoração. Então, quero só dizer um pouquinho sobre onde eu trabalho. Eu trabalho com o Betel Brasileiro, é um seminário teológico. Nós formamos obreiros, missionários, pastores, líderes, para a obra do Senhor. O Betel já, este ano, completa 80 anos de existência. Graças a Deus. O Betel nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Foi um ministério iniciado por uma missão canadense. Depois, em 68, o Betel se tornou brasileiro. E o Betel, Deus deu a dona Lídia, né, a nossa irmã conheceu, né, a irmã Cidinha, né? Conheceu a dona Lídia lá em João Pessoa. Deus deu promessas que essa obra ia se expandir pelo Brasil e pelo mundo. E Deus cumpre as promessas. Então, graças a Deus, o Betel veio para São Paulo há 27 anos. Agora, em agosto, a gente completa 28. Nossa missão é preparar homens e mulheres para servirem ao Senhor com qualidade, quer dizer, saber manejar bem a palavra da verdade. Como diz o apóstolo São Paulo para Timóteo, saber manejar bem a palavra, tem que estudar. E também para preparar obreiros que não tenham de que se envergonhar. Eu gosto de lembrar isso porque é caráter, não é? Não é só o obreiro que precisa ser trabalhado no caráter, mas aquele que Deus escolher para uma missão, ele tem responsabilidade muito maior, porque ele tem que ser exemplo dos fiéis, né? Como diz Paulo a Timóteo também. Então, a igreja de Jesus, ela precisa ser trabalhada no caráter, por isso a gente fala de espiritualidade nessa manhã, não é? Porque queremos as virtudes de Jesus em nós. Queremos seguir os passos de Jesus. E também precisamos aprender da palavra. Por isso que vocês vêm, né, para o culto e o pastor está com uma série de temas para ser estudado, para que vocês possam refletir e crescer no conhecimento. Porque o conhecimento de Deus é um conhecimento prático também. Não é só conceitual, é prático. Por isso que quando a gente estuda a palavra, tem que levar à prática. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nos ajudando a assimilar esse conteúdo e colocá-lo em prática. Amém? É esse o nosso desejo. Bem, esse texto, o pastor já apresentou meu livro, eu disse para ele que a maioria da igreja já comprou esse livro, né? O nosso irmão Juarez foi um bom vendedor. Mas ele não é só um bom vendedor, ele é um servo, eu sei disso. Que a gente não está aqui para fazer vendas, né? A gente está aqui para servir. E ele serviu colocando na mão das pessoas, né, esse livro. E nós vamos estudar o capítulo 3.
Esse capítulo 3 nós colocamos em esboço para que você possa seguir comigo. Então eu falei com o pastor que a gente deseja que esse livro, que esse esboço, né, seja seguido por vocês, mas que a gente possa tornar esse momento de ensino um momento interativo, né? Então, participativo. Se você quiser participar com qualquer questão, ou trazendo qualquer palavra que venha complementar, só não podemos ouvir testemunhos, né, pastor? Por causa do tempo, né? Não é que não é bom ouvir, é por causa do tempo, tá bem? Então, antes, eu queria também pedir a vocês que vocês não... que a gente tem mania de começar lendo de uma ponta a outra, né? Então, eu já sei o que vai discorrer. Não, nós queremos que você nos acompanhe ponto a ponto, tá bom? Vamos nos acompanhar ponto a ponto. Mas antes, eu ainda queria orar por vocês. O Espírito de Deus é aquele que inspirou a palavra. E o Espírito de Deus é aquele que aplica a palavra ao coração. Então, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Porque o ensino da palavra de Deus não é só racional. Ele é racional também. Deus nos deu razão e lógica, mas ele ultrapassa isso, porque ele vai alcançar o nível do Espírito. Então eu queria que você agora pedisse ao Senhor, numa oração silenciosa, dizendo: Senhor, eu quero ter a luz do Espírito Santo para a compreensão da tua verdade e também para perceber onde eu posso aplicá-la à vida. Ok? Só um minutinho de oração. Pai, nós louvamos a Ti pela Tua palavra, inspirada pelo Espírito Santo. Cremos que este livro é o livro de Deus, não é um livro qualquer. E cremos que o Espírito que a inspirou é o Espírito que habita em nós. Por isso pedimos que Teu Espírito Santo possa agir no nosso entendimento, dando-nos compreensão das Tuas verdades. Mas também pedimos que Ele venha agir no nível da nossa vontade. Nós queremos que nossa vontade se renda à vontade de Deus, para que a Tua palavra possa ser aplicada na nossa vida e possamos não apenas viver uma vida melhorada, mas queremos viver a vida de Jesus em nós. Em nome dele nós oramos. Amém. Glória a Deus. Então, meus amados, eu queria só ler dois versículos. Tem muitos versículos aqui para a gente ler, mas esses dois, ele fundamenta aquilo que a gente quer pensar nessa manhã. É Romanos, no capítulo 8, e o versículo 28 e 29. Então, a palavra diz assim, Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu estou com a NVI. Pode ser um pouco diferente da sua, mas a verdade é a mesma. Então, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que antemão conheceu também
os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o que nós queremos começar lembrando com esse verso, o supremo propósito de Deus para a nossa vida. O supremo propósito de Deus não foi apenas nos tirar das trevas, da vida de pecado, né, de uma vida de ignorância espiritual. Às vezes a pessoa não vivia no pecado, não é? Era uma pessoa religiosa, é uma pessoa que tem bons conceitos, né? Uma moralidade, tem virtudes, mas era ignorante espiritualmente quanto às verdades bíblicas. Então o Senhor Jesus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a primeira ação de Deus na nossa vida, não é isso mesmo? Estamos falando no mundo espiritual. Evidentemente, no mundo natural, o Deus Criador nos criou. O Deus Criador é o Deus da natureza, Ele nos formou. Então, nós não vamos trabalhar isso, mas nós queremos dizer para você que nós cremos no Deus que lhe criou, lhe formou. Agora, quando falamos da transposição das trevas para a luz, estamos falando da sua vida espiritual. O novo homem, não é verdade? Porque o apóstolo São Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, não é? Aquela vida antiga de ignorância espiritual, às vezes de pecado, passou. Tudo se faz novo. Glória a Deus por isso. Aí a gente diz, eu sou um evangélico, eu sou crente, não é? Eu não sou apenas um cristão nominal. Esse nome cristão, ele ficou muito usado, às vezes ele não é bem entendido, não é? Então, cristão é todo aquele que segue Cristo, mas cada um quer seguir Cristo do seu jeito. Então, eu quero dizer para você que se você é cristão, mas não segue o Cristo como a Bíblia ensina, você precisa rever esse nome de cristão sobre você. Por quê? Porque a Bíblia ensina que Jesus é revelado na Escritura. É na Escritura. Por isso a Bíblia é para nós regra de fé e prática. Não é verdade? Nós seguimos essa palavra. Então nós não estamos aqui para seguir conceitos e preceitos dos homens, denominação, da igreja. Nós somos igreja, temos uma denominação, mas antes de tudo isso, nós seguimos o que a Bíblia diz. Porque se a igreja e a denominação não seguem a palavra em sua pureza, ela pode não ser cristã. Genuinamente cristão. Então, primeiramente eu quero conscientizar você que você foi escolhido por Deus para viver a vida de Jesus. Não é? Quando Ele nos tirou das trevas para a luz. Você não foi trazido para viver a vida de Deus apenas no ritual. Quando eu chamo ritual, eu estou lembrando que você vem pela manhã, no domingo, nessa igreja, né? E aqui já teve um ritual. Né? Nós estamos no ritual da pregação. Mas esse ritual, ele não nos faz cristão. Né? Se você está aqui e pensa que você é cristão porque vem à igreja e cumpre o ritual, estou lembrando a você que isso não significa ser cristão. Não é verdade? E eu gosto de fazer confronto. Que a palavra de Deus, ela nos confronta.
Então, quando eu digo assim, reveja, é porque eu estou dizendo, tenha uma avaliação correta da sua experiência com Deus. O que vai fazer você vir à igreja é cumprir o ritual? Não precisa ser só isso, né, pastor? Não precisa ser só isso. Né? Isso não é suficiente. Deus nos escolheu com um propósito. Qual é o propósito? Eu li aqui em Romanos. Para sermos segundo a imagem de Jesus. Eu vou repetir e você vai dizer amém. Tá bom? Deus nos escolheu, nos salvou, nos regenerou, nos colocou nessa igreja, nos fez cristão verdadeiro e genuíno, para sermos conforme a imagem de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por esse é o propósito, imagem de Jesus. Não é fazer você mais rico. Tem igreja que prega que você tem que ser rico. Né? Eu creio num Deus que pode suprir necessidades, pode lhe dar bens. Creio que Deus faz isso. Mas Ele não faz isso como o propósito dEle para trazer você aos seus pés. Não é? Jesus veio para nos tornar semelhantes a Ele. É esse o cristianismo. Verdadeiro e genuíno. Então, é uma espiritualidade encarnada. Encarnada quer dizer, você toma a vida de Jesus, pela ação do Espírito Santo, vai viver essa vida. E você vai viver essa vida encarnada. Quer dizer, as atitudes, a forma de pensar, a forma de sentir, as reações. A gente peca muito mais pelas reações do que pelas ações. Então, as reações, né, a nossa dinâmica de viver, ela precisa refletir a pessoa de Jesus. Isso que eu estou chamando de encarnar. Encarnar a vida de Jesus. Então, a minha forma de viver segue Jesus. Porque quem tem o Filho tem a vida. Está escrito. Se você tem o Filho de Deus, se você recebeu Jesus, então você tem a vida. E a vida de Jesus em nós, ela precisa ser manifesta. Cristianismo é isso aí. É você manifestar a vida de Jesus na sua linguagem, na sua cordialidade, nos seus valores, na sua conduta moral, na sua relação familiar, na sua vida profissional. Porque tudo em nós tem que refletir a vida de Jesus. Então, meu amado, Deus envia Jesus para que ele venha se encarnar como homem. Não é isso? Deus enviou o Filho. E Jesus veio e tomou forma humana. Vocês conhecem muito bem o texto. Eu não vou ler todos os textos, porque senão não vai dar tempo. Mas vocês podem depois, né, conferir. Eu estou agora no texto de Filipenses 2, 6 e 7. Né? Deus enviou Jesus. E ele veio para se tornar homem. Agora, esse filho que veio se tornar homem, esse filho é Deus. Não é? Nós cremos na divindade de Jesus e na humanidade de Jesus. Esse é um credo apostólico. O credo apostólico diz isso. Jesus é homem, Deus. Não tem nenhum ser que venha compor as duas naturezas. Não tem nenhum.
Só Jesus é homem, Deus. Isso é um mistério do cristianismo. Você crê nisso? Você diz que crê, quer dizer o quê? Você aceita pela fé. Não é verdade? Porque você não tem razão, argumentação para dizer como é que um Deus se limitou naquela forma humana. Mas a palavra diz, e nós cremos, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Estou citando Filipenses. Se esvaziou, tomando forma de servo e se fazendo semelhante ao homem. Então, glória a Deus, porque Deus não enviou um ser sobrenatural, que você não podia olhar nem tocar. E nem enviou um anjo, um ser espiritual, que não conhecesse o que significa a natureza humana. Aí quando a gente diz assim, nós vamos estudar a relação que nós devemos ter com Jesus e nos assemelhar a Ele na tentação, por exemplo. Aí há pessoas que pensam, mas foi fácil demais para Ele. Foi fácil demais porque Ele era Deus. Isto é heresia. Tá bem, gente? Não aceita esse argumento. Jesus veio como homem e Ele foi tentado na sua humanidade. Ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Isso significa cristianismo puro e simples. Então, Jesus veio na sua encarnação e Ele revelou na sua natureza humana, Ele revelou-se como homem-Deus. E Ele pode, e nos convida a nos assemelharmos a Ele. Então, qual é o propósito de Deus? Enviar Jesus para se encarnar, para se tornar homem, para que nós, humanos, possamos viver como Ele viveu, na sua humanidade perfeita. Quando eu digo humanidade perfeita, eu faço diferença. Jesus foi tentado em todas as coisas. Tá? Está em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Porém, com uma diferença. Sem pecado. Ele resistiu às tentações. Ele nunca pecou. Mas na sua humanidade, você pode se identificar com Ele. Você pode se assemelhar a Ele. Você diz amém por isso? Então vamos nos assemelhar a Jesus, não é? Vencendo as tentações, ultrapassando os obstáculos da nossa humanidade, do nosso contexto mundo. Nós estamos num mundo corrompido e perverso. E como é que a gente vai se assemelhar a Jesus? Vivendo nesse mundo. Ele disse, não quero que tu os tires do mundo. Estou citando João 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós podemos ser vencedores, porque Jesus venceu, caminhou antes de nós, e a gente vai seguir os seus passos. Então o primeiro pontinho, assemelhar-se a Jesus na relação consigo mesmo. Para a gente se assemelhar a Jesus, viver da forma como o Senhor Deus deseja que vivamos, nós precisamos saber nos relacionar conosco mesmo. Porque que esse é o ponto de partida.
Porque a maior questão, a maior dificuldade nossa, o maior inimigo nosso, somos nós mesmos. Nosso ego, nossa natureza caída. Quando eu falo natureza caída, estou lembrando lá do Éden. A natureza caída. Então você tem uma índole má. Eu, você, todo humano, tem tendências para o pecado. Tem fraquezas moral. Nós temos a capacidade de fazer todo tipo de mal. Por quê? Porque nós temos essa natureza humana caída, pervertida dentro de nós. Então, é necessário primeiro trabalharmos conosco mesmo. Eu quero olhar para dentro de mim primeiro, para me assemelhar a Jesus. Porque se eu for olhar para o outro primeiro, aí eu vou dizer, eu sou melhor do que ele. A gente sempre se acha melhor. Não é? Eu não sou tão mal assim, não sou tão má assim. Então, gente, primeiro olha para dentro de você, a sua relação com você mesmo. Como é que Jesus vence? Ele vence decidindo com vontade resoluta manter a vontade rendida a Deus. Então, primeiro a gente tem que trabalhar com a nossa vontade. Trabalhar com a nossa vontade. Que a nossa vontade, ela é rebelde. Por natureza é assim. A gente quer as coisas que a gente quer. Não é verdade? Por isso que temos dificuldades nos nossos relacionamentos. Porque nós não queremos abrir mão da nossa vontade. Então, primeira coisa, decidir com vontade resoluta para viver semelhante a Jesus. Então, o que é preciso? É preciso a autonegação. Autonegação. Jesus diz, a Lucas 9:23, Jesus diz, aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então, o que é que a palavra está ensinando? Nós precisamos, para ser semelhante a Jesus, negar a nossa própria vontade. Então, a minha vontade, vamos pensar que a minha vontade é adquirir poder. A minha vontade é adquirir riquezas. Minha vontade é ultrapassar aquele meu colega do trabalho. Você crescer no trabalho, isso não tem problema nenhum. Ser promovido é uma bênção. Agora, para ultrapassar, pisando nos outros, aí já é um problema muito sério. Então, o que nós queremos dizer? Nós precisamos da autonegação. Eu preciso dizer, eu tenho uma vontade que é contrária aos princípios da palavra de Deus. Mas eu vou render minha vontade. E eu vou dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Foi isso que Jesus fez no Getsemane. Você tem aí o texto de Lucas 22:41. Jesus está diante do cálice. Então, Jesus está diante da cruz. Não é fácil lembrar que a cruz estava diante dele. Um lugar de vergonha, né? De vitupério, morte, sofrimento, dor. Mas Jesus chega diante do Pai e diz, seja feita a tua vontade. Então, você precisa avaliar a sua vontade.
Eu quero servir a Deus, mas eu não quero abandonar as baladas. Eu não tenho uma vontade imensa, né, de ir todo final de semana. Então, precisa render à vontade. Eu espero que ninguém tenha isso, né, pastor? O convertido não pode ter esse tipo de vontade, não é? Mas tem muitas coisinhas da vida que a gente continua expressando vontade, né? Conheço uma pessoa que está na igreja há mais de 10 anos, mas ela disse, eu ainda não venci o vício de fumar. Eu digo, pelo amor de Deus, foi convertida mesmo? Não sei, não posso julgar ninguém, mas uma coisa é certa, temos que vencer a vontade e dizer, Senhor, eu quero o que tu queres para mim, porque eu sei que é isso que o Senhor quer. Então é necessário ter vontade resoluta. A vontade resoluta é aquela vontade que ultrapassa o desejo. Porque às vezes a gente diz, eu estou com vontade de viver uma vida reta nos meus negócios, eu sei que eu preciso ser mais correto, eu sei que eu preciso melhorar meus relacionamentos, eu tenho vontade de melhorar, mas na hora de agir, falha. Então o que é que faltou? A vontade resoluta. Senhor, eu abro mão deste negócio e eu digo, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então, meu amado, é vencer com vontade resoluta, como Jesus. Mas Jesus, para nos assemelharmos a Ele, Ele não teve dificuldade de revelar seus limites. Não é interessante isso? Porque às vezes a gente quer servir a Deus com toda honestidade, né? Cumprir a palavra numa vida santa e digna, mas a gente não reconhece os limites. E o Senhor Jesus, Ele mesmo sendo Deus, mas na sua humanidade, reconheceu os seus limites. Então, quais são os seus limites? Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu faço vigília toda semana, e eu não tenho sono. Eu não tenho sono, eu posso ficar a noite toda acordada orando. Mas você pode ter um limite que aquela pessoa não tem. Você pode dizer, não, se eu passar a noite toda por uma vigília, eu vou dormir. Eu estou falando da natureza humana, né? Da fraqueza humana. Então, gente, Jesus reconheceu os seus limites. Por isso que o cristianismo não dá uma regra. O pastor não pode dar uma regra. Né? Você tem que fazer vigília toda semana, 12 horas, só orando. Você tem que fazer um jejum de 40 dias, como Jesus. Por que não pode? Porque reconhecemos os nossos limites naturais. Estou falando aqui de limites naturais. Não é verdade? Limite do próprio corpo. E é bom a gente reconhecer. Porque às vezes a gente quer andar no passo do outro. Aí você vai andar no ritmo do outro. Você não vai ter condições de Aí você vai se autodepreciar. Coitadinho de mim. Gente, Deus sabe tratar cada um nos seus limites. Nos limites da nossa humanidade. Olha como Jesus não demonstrou dificuldade com seus limites. Eu vou ler em Mateus, capítulo 10, versículo 23. Eu vou citar rapidinho, mas vocês podem ir conferindo. Quando a mãe de Tiago e João chegaram perto de Jesus, o que é que eles dizem? Ela diz, Senhor, no teu reino, eu peço que meu filho
esteja à tua direita e o outro à tua esquerda. Então a mãe estava querendo promoção para o filho. Né? A mãe não é assim? Quer ver o filho promovido? Eu quero ver meu filho sendo teu ministro. Põe um na tua direita e na tua esquerda, no teu reino. Aí Jesus diz, olha, você não sabe o que está pedindo, não. No meu reino não é assim, não. Não é? Eu não posso conceder isso. Você percebeu aí no texto, Jesus dizendo que não pode conceder? Alguém encontrou capítulo 20 de Mateus, verso 23. Então Jesus disse, olha, não me compete isso não. Sabe por que isso é bom, gente? Eu acho que para a gente viver uma santidade sadia, sabe? Não aquela que você quer, como os monges da Idade Média, né? Ultrapassar o limite humano para dizer que você pode viver uma vida fora da naturalidade. O Deus que nos salvou, nos tirou para a sua luz, é o Deus da natureza. Ele sabe seus limites. Então, ele não vai exigir de você aquilo que ele pode exigir de outros. Então, ele está sendo injusto? Não. Ele está tratando cada um no seu limite. E isso é saúde espiritual e emocional. Porque eu fiz uns trabalhos, pastor, lá no manicômio, lá na Paraíba. A gente ia toda semana. Né? E eu via pessoas ali recitando a Bíblia, pessoas recitando a Bíblia. Olha, era da igreja. Por que chegou a isso? Não sei, não quero julgar nem avaliar isso aqui. Eu quero dizer para você que às vezes o próprio inimigo, ele fica exigindo de você aquilo que Deus não está pedindo. Mas você fica se julgando que se você não fizer assim, assim você pode não agradar a Deus. Eu estou falando aqui para maduros. Isso aqui é para gente madura. Espero que você seja maduro para me entender. Não é? Maduro quer dizer o quê? Cristianismo não é eu seguir a forma do outro. A forma que o pastor tem, que a irmã Elizabeth tem. Eu vou seguir a forma do presbítero tal. Não, não tem isso não. A nossa forma é Jesus. É Jesus. Agora você precisa manter uma comunhão íntima com Ele para entender o que é que Ele exige de você. Você não pode dizer, cruzar o braço, né? Ah, Deus não está exigindo isso de mim. Você não pode. Você precisa ter consciência daquilo que Deus está pedindo para a sua vida. E essa consciência nos faz andar com Deus com liberdade de espírito. A Bíblia diz, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Agora, se você anda na vida espiritual, né, querendo o estereótipo daquele pastor, daquele missionário, querendo até usar a voz do mesmo tom, sabe? Porque assim é que a gente é santo, tem que usar isso, tem que usar aquilo. Isso não é cristianismo verdadeiro. Então vamos reconhecer nossos limites e nossa individualidade. Isso é cristianismo sadio. Você é você. Não fique imitando os outros, imite Jesus. Não é verdade? Então isso aqui é cristianismo sadio. A criança é que fica imitando né? O pai, quer usar o sapato alto da mãe. É criança, mas você está nessa igreja para ser levado à maturidade. A maturidade. Então eu vou dizer assim, eu admirei muito esse irmão, quando ele veio botar as cadeiras aqui.
E eu vi que ele é muito rápido e ele é uma pessoa disposta a trabalhar. Glória a Deus por isso. Aí você pode dizer assim, agora eu vou ser igual a ele. Irmão, eu posso lhe ajudar a botar as cadeiras? Olha, você pode ajudar, mas não pense ser igual a ele. Porque Deus nos fez únicos. Tem 7 bilhões e milhões de pessoas no mundo. E não tem um DNA igual. Então, Deus quer você sendo você. E Ele quer usar você na sua individualidade, com as suas potencialidades e também com as suas limitações e fraquezas. Fraqueza. Meu irmão, o apóstolo São Paulo, eu não estou com ele aqui não, mas me veio ele à mente e é bom a gente pensar nele. O apóstolo São Paulo, ele sabia que Deus o tinha escolhido e ele era usado de maneira tremenda, com poder e graça de Deus. Mas ele reconheceu que ele tinha uma tendência para o orgulho, para a vaidade. E Deus não podia usar Paulo orgulhoso. Aí veio um espinho na carne colocado sobre ele. Aí Deus disse, sabe para que é esse espinho aí? Para você saber que tudo que você é e tudo que você faz é graça de Deus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu falo, Deus conhece sua fraqueza, não estou falando assim, Deus quer usar você no pecado. Não pensa que eu estou falando isso, é claro que não. Né? Mas Deus sabe da nossa natureza pecaminosa que tem dentro de nós, e Ele sabe da nossa fraqueza. Fraqueza de achar-se mais espiritual do que o outro, né? De querer ultrapassar a liderança, de querer tomar o lugar do pastor. Tem muito isso, eu creio que aqui não tem não, né, pastor? Glória a Deus. Mas tem muito disso aí fora. Por que é que tantas igrejas se dividem? Porque aquele irmãozinho lá aprendeu a falar, eu não estou dizendo a pregar, aprendeu a falar. Né? Aprendeu a manusear alguns textos da Bíblia e acha que ele tem que ser o líder. Aí ele quer o poder e sai da igreja e funda a sua. Então eu quero mostrar aqui que as fraquezas têm que ser tratadas, porque Deus quer nos usar. E a gente tem que vencer as fraquezas. Tem que vencer. Com o quê? Com a graça de Deus. Então, Deus queria usar Paulo, mas precisava de Paulo reconhecer suas fraquezas. Não posso usar um Paulo orgulhoso. Então, avaliemos o nosso coração. Deus quer nos usar. Quais são as nossas fraquezas? Vamos vencê-las. Porque Paulo foi usado porque venceu. Jesus foi usado, cumpriu sua missão, porque venceu. Mas ele não teve a altivez de espírito, que aí seria pecado. A altivez de espírito de achar que ele não tinha limite nenhum, porque ele era Deus encarnado. Aí ele diz, eu não posso, não me compete dar isso não. Outro texto aqui é o texto de Atos. Quando os judeus querem saber quando é que ele vai instalar o reino dele. Quando é que vai ser isso? Porque eles estavam querendo o reino político. E Jesus disse, só o Pai é quem sabe. Não é verdade? Só o Pai é quem sabe. Então, Jesus reconheceu seus limites. Ele aprendeu humildemente a ser servo. Gente, me encanta esta atitude humilde de Jesus. Ele era o mestre, ele era o rabi. Ele era o Senhor. Os que o seguiam sabia que ele era o mestre e o Senhor. Mas Jesus pega uma bacia
põe água, põe uma toalha sobre si e vai lavar os pés dos discípulos. Então Jesus, ele aprende humildemente a ser servo. Você quer servir Jesus, meu irmão? Vamos nos assemelhar a ele num espírito de humildade. Ser servo é você dizer: eu estou aqui para o que for necessário. Olha a diferença de você dizer: eu estou aqui, pastor, porque eu tenho curso de contabilidade e eu posso ser tesoureiro da igreja. Não há uma diferença? Eu estou aqui para ser servo. Eu não estou aqui para exercer minhas funções de acordo com as minhas competências. Na igreja a gente vê muita gente assim, querendo usar as competências naturais. Elas são boas. E Deus que deu. Né? Agora, primeiro seja servo. Aí o pastor pode ver seu espírito de servidão e colocá-lo numa área que você tem capacitação profissional. Mas antes é ser servo. Não é isso mesmo? Ok. Vamos ver o último pontinho desse aqui, relação consigo mesmo. Jesus fugiu dos aplausos e da glorificação dos homens. Ele merecia aplausos? Claro, só fazia o bem. Só fazia o bem. Porém, Jesus fugiu. Sabe por que fugiu? Porque ele não veio para ser aplaudido pelos homens. Ele mesmo disse em João: eu vim para testemunhar as palavras do meu Pai. Eu falo o que meu Pai me mandou fazer. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai e não para ser aplaudido pelos homens. Então, o texto de João, capítulo 6, versículo 14 e 15, é o texto da multiplicação dos pães. Então, Jesus multiplica pão para 5.000 pessoas. Aliás, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não é verdade? Mas, quando ele fez aquele grande milagre, o que é que os homens queriam? Eu quero um rei como você, que resolve nosso problema. Né? O Senhor vai resolver nosso problema e vai nos dar de comida. O que é que Jesus fez? Alguém leu aí? Quando os homens queriam aplaudi-lo, retirou-se sozinho para o monte. Olha, eu não posso ficar aqui nos holofotes. Está vendo aí? A tendência da natureza humana é querer a atração. Na hora que eu faço uma coisa boa, eu quero que todo mundo veja. E eu quero que o pastor reconheça que eu tive uma boa participação nesse negócio. É nossa natureza humana. Mas Jesus, ele fugiu dos aplausos, da glorificação. Porque se você fez o bem, você vai se gloriar de quê? É nosso dever fazer o bem. Nós somos servos, temos que servir. Então não precisamos de ser aplaudidos. E não precisamos buscar os holofotes. Amém, irmãos? Deus nos ajude a fugir daqueles que querem nos pôr no trono. Quando uma pessoa tem um dom, aí o outro acha que essa pessoa é mais importante do que o outro, porque ela tem um dom especial. Não tem diferença no reino de Deus, não. Você pode ter um dom e a pessoa tem outro. Às vezes o do outro não é muito visível, mas também é dom de Deus. Então, gente, todos nós somos servos, só servo. Então, para quem é que vai aplaudir o escravo? Vai aplaudir o escravo? É o que Cristo
fez não lavar os pés, uma atitude de escravo. O escravo é quem fazia aquilo. Por isso que Paulo, quando ele se apresenta, Paulo se apresenta dizendo, Paulo, escravo de Jesus. Na nossa versão tem servo, não é? Mas a palavra no original é escravo, doulos. Somos escravos de Jesus. Então é essa postura de Jesus, é esse Cristo que a gente precisa nos assemelhar a Ele e andar como Ele andou. Amém? Então, o primeiro pontinho já foi. Agora eu quero saber se vocês têm alguma pergunta ou alguma contribuição para esse ponto. Nos assemelhar a Jesus na relação que Ele teve consigo mesmo. Será que Ele não desejou, hein? Ser feito rei naquele momento? Na humanidade, Ele podia dizer, é mais fácil. É mais fácil. Porém, Ele venceu a tentação, fugindo para orar. Não é verdade? Tem alguma pergunta rapidinho? Alguma contribuição? Então, nós vamos para o segundo. Semelhantes a Jesus na relação com o próximo. Como é que Jesus relacionou-se com as pessoas? Então, a gente precisa ser semelhantes a Ele. Então, primeiro, Jesus não fazia acepção de pessoas. Não é lindo isso? Eu não coloquei o texto aqui, mas vocês sabem. Ele agarrou as criancinhas, trouxe para perto as criancinhas, colocou a criancinha no colo e abençoou. E os discípulos disseram, não, deixa aí, essas minhas meninas vão atrapalhar. Não é assim que sempre os homens pensam, não é? Eu falando do homem no sentido genérico. Às vezes a gente pensa isso, a criança vai atrapalhar, tira. Aí Jesus, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Né? Jesus, ele não fez acepção de pessoas quando ele viu os leprosos. Gente, leproso em Israel era... Aí, claro que ainda é uma doença contagiosa, né? Mas a cultura era muito severa com essas pessoas. Elas não podiam se aproximar de ninguém. E aí, Jesus se aproxima dos leprosos e Jesus cura aqueles leprosos. A mulher naquela época não tinha uma valorização como tem hoje. Questão cultural. Né? Tradição. Porém, Jesus se aproxima da samaritana, além de ser samaritana, ele não era da nação de Israel, era uma mistura lá, né? Mas ele também se aproxima daquela mulher que é uma adúltera. Será que ele não sabia? Então Jesus não faz acepção de pessoas. Então nós precisamos assemelhar a Ele. Né? Não existe rico nem pobre. Não existe nenhuma diferença raciais nem sociais entre nós. Devemos amar a todos e tratar a todos com amor. Que é o sinal de Jesus. Não é? O maior dom é o amor. Então, não fazer acepção de pessoas. Jesus foi firme e não se deixou ser manipulado pelos grandes. Isso é fabuloso. Porque nós temos aquela tendência, né, de quando uma pessoa de proeminência na sociedade chega diante de nós, a gente permite que aquelas pessoas venham nos manipular. É por isso que os parlamentares cristãos que estão lá, parlamentares evangélicos, muitos deles dão mau testemunho, porque são monopolizados, eles não sabem lidar com o poder dos grandes. Né? Então, amado, Jesus, ele sabia lidar com as grandezas ou autoridades dos homens. Lucas 9:9.
né? Jesus sabia que Herodes, o governador, um homem que tinha o poder naquela região, representando Roma na época, era um homem de muita proeminência. E ele queria ver Jesus. O texto diz aí que ele queria ver Jesus. Mas Jesus disse o quê? O que é que Jesus fez? Quem leu, quem abriu pode ver. Lucas 9:9. Herodes queria ver Jesus, porém, retirou-se. É isso? Ele retirou-se daquela região. Então, querer, você pode dizer, mas não foi muito radical, não. Ele não podia se encontrar com o governador, tem problema, né? Meus irmãos, os conchavos com o poder contamina a autoridade de Cristo na igreja. Nós precisamos ter muito cuidado com os conchavos. Quero fazer obra social, aí eu vou querer que as autoridades possam investir dinheiro, porque é uma obra social, o governo tem dever de fazer isso, mas não deixe se vender. Cuidado para não se deixar dominar. E é isso que Jesus fez aqui, tá? Então, me deu vontade agora de botar outro exemplo, que não tem muito a ver aqui, mas eu vou trabalhar com aquela jovem ou aquele jovem, entendeu? Que arranjou uma namorada bonitinha, que ele está muito animadinho com ela, mas que ela começa a manipular. Tem assim, não, eu vou para a igreja com você. Aí ele diz assim, então, quem sabe, né, minhas orações, ela vai para a igreja comigo, vai se converter. Né? Deus permita. Mas existe o quê? Manipulações. Né? Olha que as mulheres, né, eu sou mulher, mas eu estou dizendo isso. Elas sabem ter um jeitinho, e tenha cuidado aí para não amarrar o pé. É verdade. Laço do passarinheiro. É verdade. Bem, gente, você precisa estar atento, né, a essas coisas, para não ser manipulado por ninguém, nem na área do poder, nem na área da riqueza, nem na área dos sentimentos. Nem na área dos sentimentos. Tem que ter cuidado. Vamos adiante. Ele revelou seu amor acima do juízo. Que coisa fabulosa. Não é? Vocês sabem que Augusto Cury se converteu estudando a personalidade de Jesus. Porque ele era agnóstico, ele não tinha religião. Não tinha religião. E ele não cria na Bíblia. Mas ele foi estudar a personalidade de Jesus como psiquiatra. Ele é um psiquiatra. E ele se deslumbrou com a beleza da personalidade de Cristo e se converteu. Então, gente, você tem um mestre que é belo, que é maravilhoso nas suas atitudes. Às vezes a gente olha para Jesus, já tem costume, né, de falar de Jesus, e não percebe a grandeza do caráter desse Cristo. Ele é maravilhoso, né? E não é só porque ele faz coisas grandes e poderosas. Porque hoje se releva muito, né, as questões de milagres. Ele faz milagres, mas ele é belo na forma de tratar o ser humano. Aquela mulher estava para ser apedrejada. Então vamos apedrejar, porque a lei manda. E havia o respaldo da lei. Não é fácil. A lei manda. Bem, você é contra a lei? Jesus não podia ser contra a lei, ele era judeu. E a lei mandava. Mas o nosso mestre, tão belo, tão lindo, que sabe tratar a questão. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só isso. Ele não ficou contra a lei judaica e ele também não ficou a favor do adultério e do pecado da mulher. Percebem?
Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E saíram todos os outros, e ficou só ele e a mulher. E ele pergunta, ninguém te condenou? Eu também não vou te condenar. Só vai e não peques mais. Aleluia! Gente, nós precisamos nos assemelhar a Jesus na forma como nós tratamos aquele que é mais fraco na fé. Paulo diz, não trate o débil na fé, querendo que ele seja como você. Eu não estou citando corretamente. Então, eu prefiro abrir o texto, né? É Romanos, no capítulo 14. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir controvérsias. Aceita o que é fraco. Ele precisa crescer. Você já cresceu um pouquinho? Glória a Deus que você cresceu. Mas aquele que não cresceu ainda, traga para perto de você, trabalhe com ele nos grupos, né, pastor? Casa Luz, Casa Luz. Leva aquele irmãozinho para Casa Luz. Meu irmão, vamos crescer, vamos amadurecer. Tem gente que cresce mais rápido. Tem outros que você precisa ter mais paciência. Porque não cresce tão rápido. Não é verdade? Mas Deus despreza aquele que é fraco? Não. Não. Não é lindo isso? Então precisamos assemelhar a Jesus, né, na relação com o outro. E Jesus foi sensível à dor de sua mãe, em suprema agonia. Olha que coisa linda. Jesus está no Getsemane. Aliás, está no Calvário, crucificado, com dores tremendas, já no fim da vida. Mas ele olhou para a mãe e se compadeceu dela e disse, Maria, vai ser cuidada por João. João, cuide de Maria. Estão lembrados? Que coisa linda. Em dor suprema. Meu querido, precisamos tratar melhor nossos familiares. Jesus, ele não desprezou a sua mãe naquela hora da dor. Ele sabia que ela precisava ser acolhida por João. Ela precisava ser acolhida. Às vezes, em nome da fé, a gente despreza o marido que não é crente. Você não entende as coisas de Deus. Não diga não, por favor. Não diga não. Porque se ele não entende, é porque não recebeu a luz ainda. Você só entende porque recebeu. Então, entre você e ele, só tem uma diferença. Você recebeu a luz. Então, vamos usar essa luz para levar o outro a receber também. Não é assim mesmo? Às vezes o pai, querendo que o filho seja crente, na maturidade que ele é. Gente, que coisa terrível. Eu conheço um pastor que tem essa preocupação. O filho tem que ser crente do mesmo jeito que ele é. O menino fez uma coisinha errada. Meu querido, tenha cuidado, porque nossas relações familiares, elas são as mais importantes. Não adianta você ter amigos lá fora, amigos na igreja, e não ser amigo do seu pai, o filho ser amigo do pai, o pai do filho, a mulher do marido, né, o marido da esposa. Temos que primar por isso. Não é lindo Jesus? Então, amados, eu acho que a gente precisa pedir a Deus perdão. Porque a gente se julga muitas vezes melhor do que os nossos familiares só porque eles não receberam ainda a luz. E tem muita gente que não aceita o evangelho por causa dessa prepotência nossa. Sabia disso? Prepotência nossa. A gente quer ser mais santo, mais sabido, mais puro, mais e mais do que o outro.
Lembra que o cristianismo é pureza de alma. Pureza de alma. Então, gente, eu vou dar um intervalozinho bem rápido aqui para você ter uma oração. Você vai fazer uma oração, Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus. Na forma de se relacionar consigo mesmo e na forma de se relacionar com o outro. E me ajude onde eu tenho falhado no meu relacionamento com a minha família, né? Com a minha família e com os meus amigos ou meus irmãos. Bem rapidinho, vamos fazer uma oração. Ouve-nos, ó Pai, que teu Espírito Santo nos ajude nessa semelhança a Jesus. Amém. Semelhantes a Jesus na luta contra o pecado e também contra Satanás. Então eu vou ser mais rápido, porque eu estou vendo que a hora já está sumindo, né? Olha, Jesus vigiou o prazer da alma de ser acalentada. Isso aqui é profundo. A gente gosta de ser acalentado. Que o outro nos diga como você é bonzinho, como você é bonitinho, como eu amo você. Gente, isso é pecado? Não, não é pecado você querer e você receber o carinho, não é? Mas às vezes a gente está numa área de pecado, porque passou a ser pecado. Porque você está querendo só atração para você. Você não está pensando em dar, você está querendo ser acalentado. É aí que está o pecado. Entendeu a diferença que eu fiz? Por favor. Então, cuidado, né? Se o marido não diz 1000 vezes por dia, eu te amo, então parece que você não se sente amada. Então, queridos, precisamos amadurecer, não é? Jesus não quis essa acalentada alma, não é? Coisas, por que Jesus reagiu? Não é porque ele não quer que as pessoas se amem e se declarem, né, que ama. Mas é porque nós não podemos viver na imaturidade. Temos que crescer. Não é? Eu só estou bem, só me sinto bem se todo mundo me aplaude. Não dá. Então, Lucas 23, 27 e 28. Né, as mulheres quando viram Jesus sofrendo, carregando a cruz, gritaram: bem-aventurada aquela que te amamentou. Aí Jesus olha e diz: bem-aventurado, mais ainda é quem cumpre a minha palavra e a minha vontade. Aleluia! Bem-aventurado é quem cumpre a minha vontade. Jesus estava dizendo: eu quero que vocês entendam que esse caminho da cruz é necessário. É necessário. Então façam a minha vontade, porque isso é muito mais importante do que vocês estarem me ovacionando. Percebe como nós somos falhos na nossa natureza? Né? Quantas vezes a gente está na igreja e, né, faz aquelas coreografias de adoração a Jesus? Eu acho que tem hora que Jesus diz assim: olha, eu preferia que você tivesse tratado melhor seu marido antes de sair de casa. Gente, a vida cristã é essa. Assemelhar-se a Jesus. Não é que Jesus estava dizendo: eu não quero que vocês sintam minha dor. Não é isso. Ele estava dizendo: há coisas mais importantes na vida. Então precisamos assemelhar a Jesus com esse prazer, não é? Esse prazer de acalentar a alma. Jesus estava atento às interpretações maldosas a seu respeito. E eu acho isso fabuloso. Porque aquela mulher, lembra do texto? Ela vem lavar os pés de Jesus, enxugar com seus cabelos. Aí Simão
que convidou Jesus para aquele jantar, olha para ela e diz... E diz não, ele pensa, né? Ele pensa. Se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não ia deixar ela nem tocar nele. Essa mulher é adúltera. Percebe? A maldade do coração. Jesus interpreta os pensamentos de Simão. Que ele conhece o coração. Aí você diz, é só Jesus que interpreta, porque ele é onisciente. Ele sabia o que era que Simão estava pensando maldosamente a respeito daquela mulher, como se ela estivesse querendo ter uma relação amorosa com Jesus. Não tem até um filme, né, mostrando que Jesus casou com Madalena, né, por causa desse episódio. Meus amados, não é só porque Jesus era Deus, porque ele viveu na sua humanidade. Mas é porque Jesus tinha percepção da maldade do coração do homem. É isso aí. Você precisa ter percepção espiritual. Às vezes a mulher está perseguindo demais o marido. Ele não pode olhar para ninguém, não é? Porque ela já acha que ele quer alguma coisa com a mulher. Não pode ter amizade. Às vezes é o homem também, muito ciumento. É verdade, eu estou trazendo coisas da vida. Coisas da vida. Porque Jesus viveu a vida de homem. Então precisamos ter o quê, meus irmãos? Percepção para que o nosso coração não seja maldoso. Da gente julgar o outro. Eu conheci um homem que disse assim, eu vou fazer o que minha mulher está dizendo que eu estou fazendo. Porque todo dia que eu chego em casa, ela diz que eu estou fazendo o que não presta lá fora. Percebe que a nossa maldade é verdade. Pense aí onde nós temos que melhorar para nos assemelhar a Jesus e não ter interpretação maldosa. Às vezes uma moça, uma missionária se aproxima da pessoa com gentileza, já vai pensar outra coisa? Por favor, né? Vamos ter coração limpo. Fugir do assédio das multidões. Eu já toquei um pouco nisso quando eu falei dos aplausos, né? Aquele texto lá de Lucas 5. Ele lutou com oração contra as tentações, contra o diabo, usando a palavra de Deus. Que coisa boa. Jesus não disse assim, eu sou poderoso, então eu sei como vencer Satanás. Eu sei quem é ele. Né? Aquele príncipe caído. Não, ele usou a palavra, dando a você e a mim o mesmo recurso para a tentação. O mesmo recurso é esse aqui. Quando Satanás mandou ele transformar a pedra em pão, foi o que ele disse? Está escrito. Está escrito. E ele sempre usou a palavra. Então, como é que a gente vence a tentação? Como é que a gente vence Satanás? Com a palavra. Está escrito. Agora, quando Satanás estiver lhe tentando, não pense em usar qualquer verso. Por isso você precisa ler muito a Bíblia para guardar os versos. Porque nós temos que usar o verso apropriado. Jesus não disse assim, você quer que eu transforme a pedra em pão? Assim diz o Senhor. Eu sou o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estava dizendo errado? Não, mas não era apropriado. Agora, quando ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí ele deu o verso apropriado. Você quer que eu coma, fazendo um milagre para lhe dar, para lhe atender, não é? Para atender o seu pedido? Não precisa não. Porque quem anda com Deus, anda alimentado pela palavra de Deus. Anda alimentado.
Alimente sua alma da palavra e você vai vencer as tentações. Você vai vencer Satanás. Amém? Então ele decidiu não atender às expectativas humanas. Vou ser rápida aqui. Os irmãos de Jesus queriam que Jesus fosse para a festa. Eu estou aqui no texto. Vai para a festa, você não quer ser conhecido? Você não é o profeta? Você não é o Messias? Jesus diz, não é chegada a minha hora. Não é, minha hora não é a de vocês. Vocês podem ir, eu vou na hora certa. Então, minha gente, como é maravilhoso saber não estar à mercê do outro para satisfazer sua expectativa. E tem pessoas, eu creio que a irmã Cidinha sabe disso, que porque quer uma profecia, vai buscar conversar com a pessoa, né, para querer ouvir aquilo que ela quer ouvir. Para querer o quê? Satisfazer a expectativa do outro. Meus irmãos, quem é profeta de Deus só fala o que Deus manda. Não procure atender a expectativa das pessoas, porque você vai deixar de ser você mesmo para satisfazer o outro, e Deus vai se desagradar disso, e a mão dele vai agir qualquer hora aí, porque Deus é justo. Semelhantes a Jesus na vida de oração. Então Jesus venceu as tentações, venceu Satanás, venceu a si mesmo, que é na relação consigo mesmo, venceu na relação com os outros, teve uma postura santa, justa, digna, porque era um homem de oração. Não pode ser diferente conosco, não. Agora, Jesus era um homem de oração. Não porque ele orava, você diz, eu também oro. Mas Jesus era um homem de oração, porque ele dava prioridade à oração. Você dá prioridade à oração? Quando você acorda em cima da hora, vai embora para o trabalho, não tem nem um minutinho para dizer Jesus, bom dia. Aí não dá prioridade. Tem que dar prioridade à oração. Eu falo para os alunos do Betel. Coloque o relógio 15 minutos antes. Porque todo mundo só acorda cedo em São Paulo, né? Acorda cedo e sai correndo. Tenha 15 minutos antes. Não vai lhe deixar doente esses 15 minutos. Pelo contrário, vai lhe fortalecer. Comece o dia orando. Faça da oração estilo de vida. Estilo de vida é o quê? Eu não só oro quando eu estou dentro da igreja, quando eu estou ajoelhado lá no meu quarto. Eu tenho o quê? Uma vida de oração. Então, o que é isso, meus irmãos? É um estilo de vida. Você está assistindo noticiário, está vendo lá aquela guerra lá na Síria, no Iraque. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Você está orando. Você está dirigindo o seu carro e você está dizendo, Senhor, me dê sabedoria para resolver esse problema que eu estou indo agora. Não é assim? É um estilo de vida. Influenciar outros a orar. Às vezes outras pessoas com quem a gente convive têm mais dificuldade. Então chama para orar. Jesus viveu uma vida de oração tão intensa que os discípulos disseram, ensina-nos a orar. E Jesus chama para si, ensina a orar. E Jesus ensinou que as pessoas não deviam orar somente pelas suas necessidades. Porque às vezes nós somos tão egoístas que até na nossa forma de orar, a gente peca. Esquece de orar pelo que está mais necessitado. Esquece de orar pelas pessoas que estão enfermas. Esquece de orar por aqueles que não ouviram ainda o Evangelho. Não é verdade? O Senhor Jesus ensinou a orar. Venha o teu reino. Na oração que a gente chama de dominical, né? Venha o teu reino. O que é isso? Ele disse, orem para que o Evangelho chegue a todos os confins da terra. Não ore só por você.
Você lembra que Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos? Ore uns pelos outros. E eu creio que o pastor tem dado essa instrução. Ore por aqueles que são do seu grupo caseiro. Porque um grupinho menor, você guarda o nome e as necessidades. Então vamos orar uns pelos outros, né, da casa de luz. Precisamos orar, lembrando daqueles que nunca ouviram o evangelho. Senhor, faz tua palavra chegar até eles. Então, meus queridos, nós precisamos aprender a orar como Jesus orou. Amém? Então, para finalizar, né, nós temos aqui em que nível de aproximação você se encontra em semelhança a Jesus. Em que nível de aproximação? Porque semelhante a Jesus é um processo. Eu não posso hoje já estar num nível máximo, mas nós estamos caminhando, né? Caminhando de glória em glória. Então eu vou terminar com esse versículo que eu queria que você abrisse a palavra em 2 de Coríntios, capítulo 3, verso 18. Vamos grifar esse versículo na sua Bíblia, dizendo: Jesus, hoje eu entendi que eu preciso me assemelhar a Jesus. Me assemelhar a ti. Eu preciso ser mais parecido contigo. Porque foi para isso que o Senhor veio. Para nos fazer irmãos. Irmãos. O texto de Hebreus fala isso, né? E nos fazer irmãos. 3:18. Vamos ler todos juntos, por favor. Mesmo que sua versão seja diferente. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como que por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor pelo Espírito. Então é pelo Espírito. Ninguém ouse se assemelhar a Jesus pela vontade própria. Não é pelo seu jejum, pela sua força natural. O Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa personalidade para nos assemelharmos a Jesus. Então, amados, de rosto desvendado, tira o véu para olhar para Jesus. E que o Senhor nos ajude nesse processo de transformação, que vai até a morte, não é verdade? Processo de transformação, até sermos conforme a imagem de Jesus. Que Ele nos abençoe e que Ele nos ajude nessa caminhada, né? Eu quero ser igual a Jesus, então domine seu ego, né? Se autonegue, põe a sua vontade na cruz e Jesus vai trabalhando na nossa humanidade para sermos semelhantes a Ele. Que Deus nos abençoe.